Bom ou não? Olha, uns dias atrás eu encontrei uma enquete no site da Câmara dos Deputados perguntando se você concorda ou discorda de um projeto de lei que proíbe a pesquisa, a produção, a importação e a exportação de carnes produzidas em laboratório no Brasil. Olha, eu achei esse tema tão interessante, gente, que eu fiz uma enquete aqui no nosso canal com a mesma pergunta. Os resultados são muito diferentes, tão diferentes, que eu me pergunto se não tem uma treta aí nessa história de carne de laboratório. Será que essa tal de carne de laboratório é a resposta para as questões ambientais e alimentares do mundo, ou é só mais uma bigodagem para cima do produtor? Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Essa história de carne cultivada, carne de laboratório, ela já teve em alta um tempo atrás, causou aí um interesse geral, mas parece que depois ninguém falou mais disso. E para quem não está por dentro do assunto, gente, carne de laboratório, carne cultivada, é uma tecnologia avançada, onde eles pegam uma célula do animal e multiplicam ela em um meio de cultura até formar uma coisa parecida aí com uma carne que a gente está acostumado. Aqui nessa garrafinha, nós temos as células musculares do robalo. Essas células musculares, o objetivo de vocês é desdobrar em laboratório até ela ter proteína suficiente para ter a carne cultivada. Isso, exatamente. A carne cultivada exatamente sai daqui dessas células musculares. Essa carne artificial hoje só é vendida em Singapura, onde eles vendem os nuggets de frango, de codorna. Lá nos Estados Unidos, onde eles vendem o frango, o salmão de laboratório e a gordura de porco cultivada. Brincadeira, né? E Israel, onde eles já produzem carne bovina. Singapura foi um dos primeiros países a autorizar a venda de carne cultivada. O frango de laboratório já é vendido por lá desde o ano passado. O governo britânico caminha na mesma direção. Olha, gente, eu nunca provei, não faço força para isso, mas eu tenho a impressão que deve parecer com aqueles nuggets grandão, parecendo uma raquete de frango, né? Coberto de farinha de milho, que vem no PF de vez em quando. Uma delícia aquilo, né? Aí veio o deputado e propôs uma lei, a PL 4616 de 2023, que proíbe a pesquisa privada, a importação, exportação e transporte desse tipo de produto aqui no país. E tem uma enquete rolando lá no site da Câmara dos Deputados com o seguinte resultado parcial. Até agora ela teve 147 votos, 32% a favor da proibição, 67% contra a proibição. Eu vou deixar o link da enquete aqui na descrição do vídeo, ok? Agora, será que essa pesquisa reflete mesmo a vontade aí do brasileiro comum? Porque na nossa enquete aqui do canal, com 95 votos, o resultado foi 84% a favor da proibição e só 16% contra a proibição. E lendo alguns comentários do pessoal que votou lá no site da Câmara, a gente vê muita discordância. Quem defende a carne de laboratório diz que ela é uma opção mais ética, sustentável, pois evita aí o sofrimento animal, polui menos e é mais segura por não usar antibióticos. A demanda por alimentos cresce num ritmo sem precedentes. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção global de carne terá que dobrar para atender essa demanda. Mas como fazer isso sem esquecer da preservação do planeta? Para muitos, uma das respostas está na carne de laboratório. Para esse grupo, proibir o produto é tirar o direito de escolha do consumidor e barrar a inovação. Já quem é contra, afirma que o produto não é uma comida de verdade e trata ele como um ultraprocessado que pode até fazer mal para a saúde. Além disso, os críticos temem que essa nova indústria acabe com a pecuária tradicional, gerando aí desemprego e prejuízos econômicos para o nosso setor. Essa discussão vai dar muito pano para a manga ainda, né? Mas, na minha opinião, essa lei não vai ser aprovada. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas antes vamos entender aí a justificativa do deputado para propor essa lei. O projeto de lei defende a proibição da pesquisa privada, da produção, transporte, importação e exportação da carne de laboratório como uma forma aí de proteger a pecuária brasileira, que é um dos pilares da nossa economia e garante o sustento aí de milhões de famílias no campo. A justificativa é que a entrada desse novo produto pode gerar uma concorrência desleal, ameaçar empregos tradicionais e até desestabilizar a receita que o país arrecada aí com esse setor. Além disso, o texto da proposta de lei levanta dúvidas sobre a segurança da carne cultivada para a nossa saúde, os impactos ambientais, além do risco de perdermos a nossa soberania alimentar para grandes empresas estrangeiras
e o perigo de apagar aí uma tradição cultural tão forte quanto o nosso churrasco. Agora, gente, é fato que proibir uma tecnologia não é a melhor resposta para um caso desses, né? Se nós fôssemos olhar só a questão dos empregos e das cadeias produtivas, nós ainda estávamos usando aí máquina de escrever e aquele telefone de descarga. Mas assim, onde nós temos que prestar atenção é na soberania alimentar. Por quê? Essa tal de carne de laboratório não é uma coisa que você vai fazer na sua casa. Você não vai comprar um sachê de ingredientes lá no supermercado com sabor de picanha, colocar na maquininha e tirar de lá um bife depois de um tempo. Essa carne ela é produzida a partir de células-tronco recém-retiradas do animal, processadas em um bioreator com um meio de cultura ali muito bem controlado, tá? Qualquer contaminação ali no meio de cultura condena a produção toda. É produzida num ambiente totalmente estéril, coisa de laboratório mesmo, gente. Cientistas pegam células de animais vivos e utilizam bioreatores, que são máquinas que realizam reações biológicas e assim transformam as células em comida. Não é o açougueiro da esquina que vai produzir, nem supermercado tem condição de fazer isso. Requer muito investimento, diferente da galinha ou do porquinho que você cria no seu sítio. Isso aí vai ficar na mão de gente grande. Em 2023, o mercado de alimentos cultivados dessa forma atraiu mais de 2 bilhões de dólares em investimentos. A expectativa é que até 2030 esse setor movimente 30 bilhões de dólares. E não falam para nós que nós temos que evitar alimentos ultraprocessados para manter a nossa saúde? Uma carne dessas, gente, vai vir sem conservante, sem corante? Como é que vai ser isso? Porque nugget de frango com carne artificial não me parece um alimento natural. Agora, olha que interessante. Quem é contra diz que a indústria da carne é cruel, que expõe os animais a um sofrimento absurdo, que há um domínio do mercado por gigantes industriais do setor e que essas empresas são aí responsáveis por uma série de mazelas pelo mundo. Não é assim? Mas vamos pegar aqui 2 gigantes do setor de proteína animal no Brasil. A nossa tão querida JBS, né? Dona das marcas Friboi, Seara e Swift, e a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. Olhando esse cenário aqui, de proibição de carne de laboratório no Brasil, a gente pode até concluir que essas empresas vão apoiar aí ativamente a aprovação dessa proposta de lei, correto? Eu acho que não, meus amigos. A JBS inaugurou em Florianópolis o JBS Biotech Innovation Center. É um complexo com mais de 20 laboratórios voltados exclusivamente para o desenvolvimento de tecnologia de carne cultivada no Brasil. Um investimento aí de seus 22 milhões de dólares. E a BRF firmou uma parceria estratégica com uma startup israelense para desenvolverem juntas e futuramente introduzir a carne cultivada no mercado brasileiro. Por isso que eu falei lá atrás que eu acho muito difícil uma proposta de lei dessas aí passar, né? Se for parar por aí, gente, tudo bem. Compra quem quer, come quem quer e vida que segue. Mas será que vai parar por aí? A nossa preocupação é essa. Um argumento muito usado por quem defende a produção de carne artificial é o menor impacto ambiental do que a produção tradicional na pecuária. É o controle de gases do efeito estufa, do desmatamento, é o discurso ambiental todo, né? Se a gente pegar o caso recente lá dos carros elétricos, que começou aí com uma tecnologia nova, que não polui, que ajuda no controle do aquecimento global, nós vamos ver que isso começou lá atrás, bem devagarinho. No começo era só uma curiosidade, lembra disso? Depois foi ganhando espaço e hoje, em alguns lugares da Europa, eles dominam por completo. Tanto que já há prazos para se proibir o uso dos carros a combustão. Tudo em nome do planeta. Mas será que a carne sintética vai seguir o mesmo caminho? Será que daqui a 10 anos nós vamos poder continuar aí criando nosso garrotinho, um capado, um frango caipira para despesa? Ou o politicamente correto vai proibir? Patrick Brown, que é chefe da Impossible Foods, uma das maiores empresas de comida vegana do mundo, declarou que até 2035 é possível que ninguém mais esteja consumindo carne de animais abatidos. De acordo com o executivo, isso acontecerá porque a comida vegana será saborosa, nutritiva e acessível. Porque hoje, gente, a criação tradicional ainda está na mão do povo. Essa nova tecnologia que depende de patente, é totalmente industrial? Não. Bioreator é a cereja do bolo, é a vedete do laboratório, é o equipamento mais importante. Isso. E aí essa solução vermelha aqui
é aquela refeição que turbina o crescimento da célula. Exatamente. É o meio de cultivo das células. Tem todos os nutrientes, vitaminas, aminoácidos, minerais, lipídios, hormônios, fatores de crescimento. Então tem tudo que é necessário para as células crescerem. É caro? Caro, muito demais. caro, muito caro. Eu tenho as minhas dúvidas, mas nós vamos ficar atentos aqui. Mas se você tem uma opinião formada sobre o assunto, vai lá na enquete, deixa o seu voto, mostra que o assunto deve ser debatido. Se ninguém se manifestar, gente, esse assunto vai para debaixo do pano e quando a gente assustar, vem aí uma lei contra a gente e aí não vai adiantar chorar, né? Mas me diga aí, vai trocar o seu franguinho com quiabo por uma raquete de frango de laboratório? Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.